Olá pessoal, bom dia. Na aula de hoje nós faremos a correção de alguns exercícios do caderno de atividades, que fica lá na página 20, começando pelo exercício 6, que nos diz o seguinte: partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, uma motocicleta acelera uniformemente a taxa de 5 metros por segundo ao quadrado a cada segundo, até que a velocidade seja igual a 30 metros por segundo. Nossa velocidade final. Qual é a distância percorrida pela motocicleta? Ou seja, o nosso ΔS. Pela equação de Torricelli, nós temos que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é o nosso deslocamento. A velocidade final atingida por ela é uma velocidade de 30, só que é 30 elevado ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, como partiu do repouso, a velocidade inicial é zero, então você vai anular esse termo, essa velocidade inicial. Duas vezes o valor da aceleração, a minha aceleração é 5, vezes o ΔS que eu quero encontrar. 30 elevado ao quadrado, 900. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes o ΔS. Esse 10 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 900 dividido por 10, eu tenho um ΔS, eu tenho um deslocamento igual a 90 metros. E essa é a resposta do nosso exercício 6. O próximo exercício, o exercício 7, nos diz o seguinte: um bloco de madeira desliza com velocidade de 10 metros por segundo sobre um assoalho horizontal e rugoso, ou seja, tem força de atrito. Sabendo que ele para após percorrer a distância de 10 metros, determine o coeficiente de atrito entre o bloco e o assoalho. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pela equação de Torricelli, eu consigo calcular e encontrar a desaceleração desse bloco de madeira. Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes o valor da aceleração, vezes o ΔS, que é meu deslocamento. Bom, ele falou que a velocidade inicial do bloco era de 10 metros por segundo. E no momento que ele para, a velocidade final. Ou seja, a velocidade final é zero. Então eu tenho zero ao quadrado, que é igual à velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, ou seja, 10 elevado ao quadrado, mais duas vezes o valor da aceleração, ou da desaceleração que nós queremos encontrar, vezes o ΔS, que é a distância percorrida por ele, que é uma distância de 10 metros. Bom, 0 ao quadrado é zero, 10 vezes 10 dá 100, 2 vezes 10, 20. Ou seja, eu tenho 20A igual a menos 100. Esse 100 é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então eu tenho que a aceleração é igual a menos 100 dividido por 20. Então eu tenho uma desaceleração 1A em módulo, ou seja, não importa o valor ser positivo ou negativo, o que importa é o valor absoluto, é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos aplicar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas a única força resultante, a única força que está atuando nesse bloquinho, que está fazendo e está alterando o movimento dele, é a nossa força de atrito. Então eu vou trocar a força resultante da segunda lei de Newton pela força de atrito, meu Fat, que é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho que a força de atrito é o μ, que é o coeficiente, vezes a normal, nossa força normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que a força normal, que está perpendicular à superfície, para cima, é igual ao valor da força-peso para baixo. Ou seja, eu sei que a força-peso é massa vezes a gravidade. Então eu vou trocar essa força normal pela força-peso, que é massa vezes a gravidade. Então eu tenho que μ é igual a m vezes g, que é igual a massa vezes a minha aceleração. Massa de um lado, massa do outro, eu posso cortar. Então eu tenho que μ vezes g é igual a A. Como eu quero encontrar um μ, esse g que está multiplicando vai passar dividindo. Sabendo que o g vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a minha aceleração, que na verdade é uma desaceleração, é 5 metros por segundo, eu tenho 5 dividido por 10. Esse 10 que está multiplicando vai passar dividindo. 5 dividido por 10, eu tenho um coeficiente, eu tenho um μ de 0,5. Portanto, a resposta do nosso exercício 7, o coeficiente de atrito, é de 0,5. O próximo exercício, o nosso exercício 8, nos diz o seguinte: um projétil de 10 gramas atinge uma tábua de 10 centímetros de espessura, com velocidade de 300 metros por segundo, e abandona com velocidade de 100 metros por segundo. Determine o módulo da força média imposta pela tábua sobre o projétil. Bom, nós vamos usar a segunda equação, a segunda lei de Newton, tá?
equação fundamental da dinâmica, mas também utilizar a equação de Torricelli para calcular a desaceleração desse projétil dentro dessa tábua. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o meu ΔS. Bom, minha velocidade final é a velocidade com que ele sai da tábua, 100 metros por segundo, 100 elevado ao quadrado. A velocidade inicial que ele atinge a tábua é uma velocidade de 300 metros por segundo, porém é 300 elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que é a desaceleração que eu quero encontrar, vezes o ΔS, a distância que ele vai percorrer, que vai ser de 10 centímetros, sistema internacional metros. Para converter de centímetros para metros, ou você multiplica por 10 elevado a menos 2, ou divide por 100. 10 dividido por 100, 0,1 metros. Bom, então nós temos 2 vezes 0,1, 0,2. E esse 300 ao quadrado positivo passa para o outro lado negativo. Fazendo as continhas, 100 elevado ao quadrado menos 300 elevado ao quadrado, eu tenho menos 80 mil. Lembrando que esse 300 ao quadrado ele é positivo, quando passa do outro lado ele passa negativo. Então, eu tenho menos 80 mil, que é igual a 0,2A. Esse 0,2 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Menos 80 mil dividido por 0,2, eu encontro uma desaceleração, novamente em módulo, não me importa o sinal positivo ou negativo, e sim o valor sem o sinal, que é de 4 vezes 10 à quinta metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a desaceleração desse projétil vale 4 vezes 10 à quinta metros por segundo ao quadrado. Para calcular a força resultante, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, a equação fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu quero encontrar o valor dessa força. A massa é a massa do projétil, 10 gramas. Eu preciso converter para quilogramas. Então, ou você vai multiplicar por 10 elevado a menos 3, ou dividir por 1.000. Lembrando que 1 quilo possui 1.000 gramas. 10 dividido por 1.000, eu tenho 0,01 quilogramas, vezes o valor da minha aceleração, ou melhor, a minha desaceleração, que é 4 vezes 10 à quinta. 0,01, que é o valor da massa, vezes a aceleração, que é 4 vezes 10 à quinta, eu encontro uma força de 4.000 newtons, ou seja, a força aplicada sobre o projétil, pela tábua, foi uma força de 4.000 newtons de intensidade. E com isso nós finalizamos o exercício 8. Próximo vídeo, pessoal, mais resolução de exercício.